Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do GinecoCast, nosso espaço colaborativo para conversarmos sobre ginecologia e obstetrícia de forma leve, informativa e baseada em ciência. Eu sou a Caroline. E eu sou o Jonas. Nós dois somos estudantes de medicina da FAMUC e membros da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia, a nossa queridíssima Lago. Larissa Manoela, Victoria Beckham, Leia Michele, Gabi Lopes, Daisy Ridley, Kiki Palmer. Além da fama, o que essas mulheres têm em comum? Todas elas têm síndrome dos ovários policísticos, a SOP, e decidiram falar sobre isso publicamente. Essa síndrome acomete cerca de 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva e é o tema do nosso episódio de hoje. E Carol, quem tá com a gente para conversar sobre o assunto que segue intrigando e amedrontando tantas pessoas é a doutora Letícia Bessa, que é ginecologista e obstetra pela Secretaria de Saúde de Governador Valadares, coordenadora da maternidade do Hospital Municipal de Governador Valadares, professora do curso de Medicina da Federal de Juiz de Fora de Governador Valadares e preceptora do curso de Medicina da Univale e da Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia da Secretaria de Saúde de Governador Valadares. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês e poder participar um pouquinho desse podcast, que é um sucesso absoluto aqui em Valadares e aí na região de Teoflotone também. É um prazer ter a senhora conosco hoje, viu, doutora? Então, para a gente dar início ao nosso papo, eu vou pedir para a senhora contar para a gente um pouquinho, para os nossos ouvintes, afinal de contas, o que é a famosa síndrome dos ovários policísticos? Então, a síndrome dos ovários policísticos, ou simplesmente a SOP, é um distúrbio hormonal e ele afeta as mulheres que estão, então, em idade reprodutiva e está associado a esse desequilíbrio entre os hormônios sexuais e algumas partes endocrinológicas da mulher. E a principal característica dessa síndrome é porque eu tenho alteração na ovulação e leva, então, a ciclos que são irregulares. Então, é aquela mulher que chega no nosso consultório e fala, doutora, nossa, tem 3 meses que eu não menstruo e menstruei esse mês. E aí, ela leva também um aumento de hormônios que são masculinos. Em alguns casos, eles podem, sim, levar aos múltiplos cistos que vão estar no ovário. Mas só para recapitular e lembrar para todos vocês. Ter cisto no ovário, ter múltiplos cistozinhos no ovário, não quer dizer e não é obrigatório para diagnosticar essa síndrome. E a gente vê que, mesmo sendo tão comum, a origem da SOP ela ainda não é completamente compreendida. A senhora comentou dessa questão hormonal, da predisposição genética. Por que isso acontece? É porque a SOP é uma condição extremamente multifatorial, é um ciclo. A gente não tem uma única causa que define como que inicia e como tem esse processo de ter a síndrome do ovário policístico na mulher. Só que a gente sabe que eu tenho uma predisposição genética sim, ou seja, se a mãe tem síndrome do ovário policístico, provavelmente a filha dela também vai aumentar a chance e o risco dela ter essa doença. E aí, a gente sabe que também a SOP, como ela é avaliada em relação aos hormônios relacionados à obesidade, a estilo de vida da paciente, isso tudo interfere na origem dessa SOP. Mas a alteração desses 3 elementos que eu disse, como atividade física e dieta e o fator genético, contribui, assim, para que inicie essa doença na paciente. Quadro muito complexo, né, com uma fisiopatologia até obscura às vezes, que a gente não conhece. E quando a gente fala da SOP, tem 2 fatores que aparecem com muita frequência, igual você falou, né, a obesidade e também a resistência à insulina. Como que esses 2 fatores estão ligados a essa síndrome, doutora? Como eu disse, é um ciclo, né? A insulina, ela é um hormônio que vai controlar o nível de açúcar no sangue. Mas quando eu tenho essa resistência, o corpo ele precisa produzir mais insulina para que eu tenha um nível de açúcar no sangue normal. Só que esse excesso de insulina, ele vai estimular o ovário a produzir mais andrógenos, que são os hormônios masculinos, como a testosterona, por exemplo, que vai piorar a irregularidade menstrual, piorar a acne, que também é um sintoma da síndrome do ovário policístico, também aumenta os pelos em locais masculinos. Então, a resistência insulínica está associada ao ganho de peso. E o ganho de peso está associado à resistência insulínica. É um ciclo. É muito difícil quebrar esse ciclo, mas é um ciclo. A resistência insulínica ela está presente, sim, nessas mulheres que têm a síndrome. É muito interessante, né? Uma coisa causa outra e outra causa isso. Quais são, mais ou menos, os principais sintomas que são apresentados nessa síndrome? Os sintomas, eles variam bastante entre essas mulheres, mas os mais comuns deles é o ciclo menstrual irregular, até mesmo ausente. Tem mulher que chega no consultório e fala assim, doutora, tem
tem 6 meses que eu não menstruo, doutora, tem 1 ano que eu não menstruo e eu não tô grávida. Eu fiz o teste de farmácia, eu fiz o teste de sangue, eu não tô grávida. E eu nem tô usando preservativo, não tô usando nenhum método para prevenir gravidez e não tô grávida. Mas, tirando o ciclo que é irregular, a gente vê que eu tenho um excesso de pelos, que eu comentei previamente, em região de rosto, abdômen, nas costas. Eu tenho uma acne que ela é persistente, na linha T do rosto, principalmente na testa, principalmente perto da bochecha. E algumas mulheres falam que sentem muita fadiga, alteração de humor, principalmente por causa da testosterona, que vai estar aumentada, manchas escuras na pele, que a gente chama de acantose nigrans, e estão associados, então, à resistência insulínica, que é a principal base dessa doença. Doutora, agora em relação a isso da senhora comentar que o ciclo, né, menstrual ele é muito irregular. Aí a gente sabe que o medo muito comum das mulheres, né, acometidas da SOP, quanto a conseguir engravidar. E aí, doutora Letícia, a SOP, ela é igual à infertilidade? Não necessariamente, tá, pessoal? É porque na SOP eu tenho sim uma dificuldade em engravidar, porque o ciclo da mulher não é regular. Ele passa de 35 dias, que é o máximo que a gente pode considerar de normal na mulher. Então, a mulher, ela tem essa dificuldade em engravidar, mas não quer dizer que ela tem só ciclos anovulatórios, que não ovulam. Elas podem sim ovular. Só que quando será essa ovulação, eu não consigo predizer. Por exemplo, a gente sabe de muitas mulheres que têm a síndrome de ovário policístico que chegam lá grávidas. Mas eu tenho, sim, dificuldade para conceber. Existem tratamentos, como indução da ovulação, eu tenho técnicas de reprodução assistidas que vão ajudar nesses casos dessas mulheres que mesmo mudando a alimentação, mesmo mudando o estilo de vida, mesmo usando as medicações, não consigam engravidar. E já que você começou a falar sobre tratamento, a SOP tem cura? Infelizmente, não. Os sintomas da SOP, eles podem ser controlados. E aí a gente já citou, a principal, eu brinco com as minhas pacientes que quando a gente chega com o diagnóstico mesmo, fecha o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, é um casamento. E é um casamento com muitos profissionais, a gente vai casar com vários profissionais, porque eu preciso que ela mude de vida, eu preciso que ela tenha uma alimentação equilibrada, eu preciso que ela faça exercícios físicos regulares. E aí, se a gente achar realmente necessário, a gente pega e entra com as medicações. Por exemplo, já é comprovado, em vários livros já tem isso descrito, em artigos também, se a mulher perder 10% do peso, eu diagnostiquei ela com SOP, ela perde 10% do peso que ela possui no momento, o ovário dela já volta a regular o ciclo. Então, se ela pesa 100 quilos no dia da consulta, se ela voltar e estiver com 10 quilos a menos, ou seja, com 90 quilos, ela ainda vai estar no sobrepeso, mas o ovário dela já vai ter voltado a funcionar e ela já vai ter uma melhor, um nível hormonal melhor do que antes, quando ela veio com 100 quilos. É muito legal saber, né? Muito importante saber que, como a senhora comentou, a SOP de fato não tem cura, mas os sintomas são controláveis, né? Mas acho que a gente conseguiu esclarecer bastante questões sobre esse assunto. E chegando ao nosso último bloco, como de costume aqui no nosso podcast, a gente trouxe algumas dúvidas que os nossos ouvintes nos enviam pelo Instagram. E a primeira dúvida de hoje é a seguinte: a SOP afeta a libido? Afeta, gente. Ela afeta para os dois lados, varia de mulher a mulher. Como eu tenho esse excesso de andrógeno, ele pode tanto aumentar por causa da testosterona, como diminuir o desejo sexual. Só que o que a gente tem que analisar nessa mulher? Ela está com o peso aumentado, ela tem uma autoestima mais baixa, ela tem alteração emocional, porque, como eu disse, existe essa labilidade emocional, ela está com muita acne. Então, geralmente, é uma paciente que ela tem uma libido baixa por vários fatores, não só pelos hormônios. Mas existe mulher que chega lá e fala assim, não, doutora, eu estou bem, eu estou feliz, a testosterona está alta, então eu estou feliz, eu estou conseguindo ter relação tranquilamente. E a próxima pergunta que gera bastante confusão, e a senhora já até respondeu ela no início do nosso programa. Mas, toda mulher que tem ovário policístico tem a síndrome dos ovários policísticos? Não, não tem. Como eu disse, somente ter o ovário policístico não quer dizer ter a síndrome, porque eu preciso ter a principal característica da SOP é a resistência insulínica e a irregularidade menstrual. Eu tenho que ter esses sinais de excesso de andrógeno, seja o acantose nigrans, seja muito pelo na face, seja outros sintomas, né, como aumento da gordura abdominal, para eu ter mesmo, fechar o diagnóstico de síndrome do ovário policístico.
Eu posso ter mulher que não tem esses outros sintomas, só tem a fase, principalmente aquelas adolescentes que acabaram de entrar, depois da primeira menstruação, da menarca, que elas acabaram de entrar, então, na fase reprodutiva da mulher. Então, ela tem esses ovários todos policísticos, mas ela não tem SOP. Muito interessante, viu, doutora? Isso eu acho que é um motivo de muita confusão, né, de diagnóstico, assim, às vezes pela pessoa que não tem muito conhecimento, a pessoa vê o próprio ultrassom, vê os cistos, ai meu Deus, tem o síndrome dos ovários policísticos, e aí já desespera, né, mas a gente viu que não é bem assim. Mas aqui vai mais uma pergunta que a gente recebeu lá na caixinha de perguntas, que é, a SOP, ela faz inchar o pé da barriga? Faz sim, gente. A mulher que tem SOP, ela tem uma região abdominal maior, porque está associado diretamente à retenção de líquidos. Então, eu tenho a distensão abdominal por causa do cúmulo da gordura visceral e eu tenho uma maior vascularização para essa gordura e, consequentemente, eu tenho uma retenção de líquido maior nessa região. Esse sintoma não é exclusivo da SOP, eu posso ter outras causas, mas a paciente que tem mais gordurinha na barriga, ela tem sim um acúmulo de líquido maior e incha mesmo o pé da barriga. Outra dúvida que enviaram foi: há possibilidade da SOP evoluir para um câncer? Sim, gente, o que acontece? Como essa mulher ela tem a primeira fase do ciclo dela muito longo, eu posso ter um risco. A SOP não causa câncer, mas ela aumenta o risco de eu ter hiperplasia endometrial, que é esse crescimento excessivo dessa camada interna do útero. Então, em alguns poucos casos, não são todos, deixar isso bem claro, pode sim evoluir a câncer de endométrio, que a hiperplasia endometrial não cresça tanto. Ótimo, viu, doutora? Bom, agora, com relação à nossa última pergunta, ela é muito comum, né? O uso anticoncepcional por causa da SOP. Isso significa que eu vou precisar usar para sempre? E se eu quiser mudar de método? O uso do anticoncepcional é uma ótima opção para tratamento de alguns sintomas. Por exemplo, a paciente que é muito irregular, o sangramento dela é muito irregular. Mas o tratamento mesmo da SOP é mudança do estilo de vida. Eu preciso que essa paciente coma direito, eu preciso que ela faça exercício físico. E o anticoncepcional ele vai ser meu aliado a regular o ciclo dela, para ela que sangre no tempo certo. Só que eu tenho que olhar qual que é o objetivo da paciente. Eu tenho que ver se ela realmente quer, quanto tempo que ela quer ficar evitando gravidez. Às vezes, se ela quiser mudar de método, seja um método de longa duração ou um método de curta duração, ela precisa avaliar isso com o médico assistente dela. Mas o diagnóstico de SOP não quer dizer que você vai ter que usar anticoncepcional o resto da sua vida, muito pelo contrário. É muita informação que foi hoje, né, doutora? SOP é uma doença muito, muito, muito complexa. Até pra gente que é da área da saúde, né, ela já se confunde muito. Mas a gente já está chegando ao fim do nosso episódio, né? Só que antes da gente encerrar, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Com certeza. Primeiro eu queria parabenizar vocês. O podcast é muito importante, assim, muito bom mesmo. Parabéns pela iniciativa e parabéns por trazer informações coesas, por trazer informações corretas para nossas pacientes. Então, parabéns mesmo. E passar para todo mundo que está nos ouvindo. A SOP, ela é um desafio, mas ela é possível controlar os sintomas dela e a gente ter uma vida saudável. E o mais importante de tudo é buscar informação de qualidade e acompanhamento médico, que a gente encontre o melhor tratamento para cada caso. E lembrar, a mudança de hábitos faz toda a diferença e pode melhorar a qualidade de vida dessas mulheres que têm essa doença. Doutora Letícia, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui para a gente conversar com a senhora, aprender tanto sobre esse tema, passar informações também para os nossos ouvintes, para as nossas pacientes, para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais sobre a SOP. Isso foi muito importante, essa conversa, a gente saber que os sintomas, eles são controláveis, né? A qualidade de vida, ela pode ser alcançada. Então, isso para nós, enquanto profissionais de saúde, é muito importante saber que, mesmo que talvez aquela doença que a pessoa, né, traga para a gente, ela não tem cura definitivamente, mas você pode atuar melhorando ali na qualidade de vida. Isso para nós é muito gratificante. Então, novamente, muito obrigada à senhora pela disposição. Obrigado também aos nossos ouvintes. Jonas, é com você. Muito obrigado especial a você que acompanhou a gente no nosso bate-papo até aqui. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, né? O @ginecocast.famu e no Spotify para vocês ficarem por dentro de todos os nossos episódios. A gente vê no próximo episódio aí.